Oi, gente, tudo bem? Oi. Eu queria falar sobre história hoje. Sobre história mesmo, história do passado. História de falada. Processos históricos. História de historiografia, de Exato, história da historiada. humanidade, exatamente. Historinha. Porque eu acho que tem um problema na forma como a gente aprende história na escola. Eu lembro como eu aprendi, que foi um sistema modular. Eu nem lembro o que foi que eu aprendi primeiro, mas eu aprendi desconectado. E você não tem uma coisa contextualizada que dê uma ideia de movimento da história. Não. É uma coisa modular, assim. Você estuda isso, depois você estuda aquilo, mas você não estuda a ligação entre uma coisa e outra. Você não tem como que isso acabou naquilo. Mas isso dá uma concepção errada de que existe um grande evento que muda tudo. E tirando alguns fatos muito específicos... Você não tem grandes eventos que mudam tudo. Você tem um processo histórico. A gente não... Na história, na escola, a gente não estuda processos. A gente estuda, assim, você tem fases... Eventos. Você tem estruturas. É o feudalismo. Tem a monarquia absolutista, né? Tem o Estado-nação. Aí você vai estudar um monte de coisa depois. Aí tem as guerras napoleônicas. Aí tem a Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial. Então, tipo assim, você não tem uma noção de processo histórico, Você não tem o contexto. A história que a gente aprende na escola, a gente não consegue entender como um processo que chegou na gente hoje. Que a gente é o fim daquela história que a gente estudou, Que tá sendo construída, na verdade. É como se a gente tivesse nascido de chocadeira. Como se esse momento aqui fosse um momento... Pum! Aconteceu. A contemporaneidade nasceu de chocadeira, Nilce. Porque essa concepção que a galera tem. Ninguém enxerga a história como processo. Ninguém enxerga. A galera enxerga como fases, enxerga como acontecimentos, enxerga como estruturas, mas ninguém enxerga como processo. Então a gente nunca deixou de viver um processo histórico. Uma decisão tomada no governo do Sarney teve influência no governo Collor, no governo FHC, no governo Lula, Isso Dilma, foi moldando e a sociedade. E moldou a sociedade e culminou no momento que nós estamos agora. Uma notícia que eu li hoje me preocupou bastante, que foi a Advocacia Geral da União fez um pedido ao Supremo para autorizar a presença de polícia no campus universitário. Pra quê que eles pediram essa autorização? Não foi pra combater furto, não foi pra combater estupro, não foi pra combater nada disso. Foi pra vigiar posições ideológicas de professores em sala de aula. Porque, segundo a Advocacia Geral da União, professores precisam ter um comportamento imparcial. Tem assunto polêmico, é natural que se debata. Agora, o que não pode haver é o uso de professor sendo tendencioso. E por conta disso, para combater essa tendência, esse tendenciosismo, a gente vai colocar polícia no campus. Eles querem... É um pedido, na verdade assim, esse pedido todo mundo sabe que ele não vai ser aprovado. O Supremo vai vetar isso por unanimidade, espero, porque ele é sem cabimento. Polícia não tem que entrar em campus de universidade a não ser por situações de segurança. Para combater crime. Polícia não pode fiscalizar ideias. Se ter uma ideologia não é crime. Não é crime. Não é crime. E no ambiente universitário, isso ainda é mais delicado. Por quê? Não existe doutrinação no ambiente universitário, porque doutrinação pressupõe que o outro lado seja vulnerável ao que você está falando. Doutrinação ela é problemática enquanto uma lavagem cerebral. Você pode argumentar que até para criança isso é um problema, só que na universidade são todos adultos, né? Pressupõe-se que quem passa no vestibular, quem passa no Enem, quem entra na universidade, quem tem entre 17 e 18 anos, saiba julgar o que é informação, o que é opinião e o que é influência. Isso é o esperado de um universitário, tipo, é o requisito mínimo para você estar na universidade. Outra coisa que me preocupa é a conceituação disso. Isenção. Quando você estuda teorias de comunicação, é o básico, a primeira coisa que a gente aprende, não existe isenção. Todo ser humano, ele é carregado de repertório. A opinião dele, a visão de mundo dele, ela recebe o peso da experiência que ele tem. Então, isso faz parte das nossas relações, porque o aluno também tem o seu background, ele também vem com o seu repertório. E é isso que faz a universidade viva, é o choque desses repertórios e a liberdade de poder discutir sobre eles. Então, existe sim essa fala, e eu considero como válida e legítima, de pessoas que têm um viés bem à direita, de se sentirem autocensurados ou censurados pelo grupo que quando se predomina um discurso de esquerda num ambiente universitário. Principalmente nas áreas de humanas, porque existe esse background. Só que na universidade, se você tem capacidade de argumentar e colocar a sua ideia, e ela for bem fundamentada, ela tem o espaço dela. O problema é que às vezes algumas ideias são rejeitadas por falta de fundamento
E cola-se nisso, nessa rejeição, uma pecha de que foi por viés político. O grande problema disso tudo é essa coisa de não enxergar isso como um processo histórico. E até porque as pessoas que estão defendendo isso hoje são pessoas de direita no Brasil. Em geral, todas as pessoas de esquerda com as quais eu tenho contato, ninguém tá falando assim, beleza, a gente tem que colocar polícia no campus para coibir essa atividade ideológica dos professores. O que o pessoal não enxerga é exatamente essa coisa da história como processo. Hoje, a gente tem um presidente de direita, poder executivo, tá na mão de uma pessoa de direita. Se a gente enxergar o processo histórico, a gente tem essas inversões de governos mais pra esquerda, mais pra direita, que ficam se revezando no poder. Claro que as duas não ocupam o mesmo espaço na mesma quantidade de tempo. O Brasil, por exemplo, é um país que teve muito mais tempo de direita no poder do que de esquerda, você pode argumentar isso. Embora o pessoal da direita vá negar isso também, porque tem os filhos feios que ninguém assume. Mas... Não, eu já vi gente agora até chamando o Geisel de esquerdista. De esquerdista. Comunista. General Geisel. Porque a gente tá vivendo uma tendência muito extremista da direita, que é, se não é exatamente de acordo com o que reza a cartilha do presidente, do Bolsonaro e do núcleo que dá apoio a ele, qualquer pessoa que não reze uma vírgula virou esquerdista. Até os militares já viraram. Lobão tá sendo chamado de esquerdista. A Janaína Pascoal que comandou o impeachment da Dilma. Comandou o impeachment da Dilma. Isso vocês precisam ter em mente, entendeu? Sim. Não é porque quem tá no poder diz que todo o resto é esquerda que todo o resto não, é esquerda. A gente tem que jogar segundo a luz do processo histórico. Você pegar, por exemplo, o governo do Fernando Henrique, hoje pra essa galera ele é um esquerdista. Mas se você voltar na década de 90 e você perguntar assim, quem que é o partido de direita do Brasil? Era o grande PSDB. partido era o PSDB. O processo de liberalização da economia do Brasil, embora não tenha sido completo, igual muita gente quer, foi no governo do Fernando Henrique. Foi lá que a gente teve a transição do regime cambial para o regime de câmbio flutuante, você teve privatizações em massa e coisa do tipo. O fim da hiperinflação, finalmente, né? Começou com o Itamar, mas quem era o ministro da economia dele era o Fernando Henrique. Enfim, você teve até uma aproximação com o FMI, da qual o PT, que era a esquerda, era oposição. Você tinha aquele negócio que eles diziam na rua, que era o Fora FHC e o FMI. Todo mundo cantava isso em todas as manifestações nessa época. E você teve uma conformidade das instituições brasileiras com o que essas instituições internacionais queriam, que era mais liberalizante, mas agora virou esquerda. Mas a questão é, a grande coisa do processo histórico é que a gente tem que enxergar essas mudanças. Se hoje a galera tá apoiando polícia do campus para coibir a atividade ideológica de professor, uma hora a esquerda chega no poder. E aí? E aí essas instituições, esse comportamento, ele já existe. A polícia tá no campo coibindo a atividade ideológica. E aí você tem essa noção, de pelo menos de parte da direita, de que não existe atividade ideológica de direita no campus. Isso é totalmente errado. Existe uma concepção de que o campus é dominado pela esquerda, porque você tem cursos de fato que tem uma tendência bem maior para a esquerda do que para a direita. E também porque a esquerda é muito bem organizada no campus. Da mesma forma que a direita no Brasil é muito bem organizada nas mídias sociais hoje, é um espaço que ela ocupa muito bem, a esquerda se organiza nos campos há muito tempo, então por isso que ela tem uma facilidade de trânsito nos campos muito maior. Mas isso não se traduz totalmente na ideologia dos professores. Então eu vou trazer isso para um exemplo que é próximo da gente, que aconteceu aqui no Canadá, porque aqui na América do Norte não existe essa cultura de se coibir a atividade intelectual em universidade. Acontece porque a realidade não é perfeita, mas não é uma coisa sistemática. O Canadá estava discutindo uma série de propostas de reforma de lei, e isso ia tocar em carta de direitos, direito penal também, coisa do tipo. Era uma proposta para incluir em todo esse processo legal canadense a proibição da discriminação contra pessoas transexuais. Isso era uma coisa até consensual, meio que o Canadá concordava com isso, é um país progressista de fato, mas tinha uma coisa específica nessa lei que levantou a preocupação de algumas pessoas, que era o seguinte: existia uma recomendação meio que formal, algo que abria espaço para que você punisse as pessoas se elas se recusassem a chamar uma pessoa transexual pelo pronome que essa pessoa desejasse. Mesmo que fosse um pronome que já não existisse, tipo, no léxico do inglês canadense. Em teoria, você podia propor um novo pronome e pedir que a outra pessoa se referisse a você por esse pronome. Não por ele, não por ela, mas você pode inventar uma palavra. Não é inventada, mas a mais comum que se usa hoje em dia é a palavra Z, se eu não me engano, aqui no Canadá. Algumas pessoas tiveram problema com isso porque eles achavam que isso era um jeito do governo estabelecer, demandar que você usasse um tipo de linguagem específica.
como se o governo estivesse regulando o uso da língua. Então teve todo um movimento que no final das contas não teve tanto sucesso, mas que de fato aconteceu, que era para se opor a esse grupo de reformas, porque eles não queriam que a língua, que o uso do inglês, da língua no Canadá fosse controlado pelo governo. A pessoa que se despontou nesse movimento, que fez com que esse movimento ficasse popular e se tornou um dos principais nomes da direita no mundo, era uma pessoa chamada Jordan Peterson. Aconteceu porque ele se opôs a essa lei e pessoas defendendo essa lei no campus da Universidade de Toronto. Toda a atividade política dele se iniciou dentro do campus. E pelo fato dele ter feito essa manifestação no campus, essa coisa não aconteceu no ambiente privado dele, na casa dele, ele não fez tipo só na internet falando pra webcam dele ou coisa do tipo, ele fez no campus de fato, no lugar de atuação profissional dele, ele acabou trazendo vários olhos para esse debate, olhos que não prestariam atenção nisso. Inclusive do mundo inteiro. Essa coisa, ele foi até no Reino Unido debater essa posição dele e tal. Isso daqui não é uma defesa da posição dele, mas é só para mostrar como que no ambiente acadêmico livre você tem a possibilidade de posições de direita e de esquerda, de todas elas, de serem trazidas à luz e serem debatidas e fazerem parte do debate público. Eu já antecipo alguns comentários falando, mas vocês estão falando do Canadá, aqui no Brasil é diferente. Eu antecipo esse tipo de comentário. E gente falando, vocês moram no Canadá, vocês não sabem o que está acontecendo no Brasil. Mas aí que tá a questão. No Brasil é diferente, mas a gente não quer que seja. A gente quer que a universidade seja um ambiente livre. E você só torna esse ambiente livre se você começar a defender a liberdade desse ambiente. Colocar a polícia no campus para monitorar a atividade ideológica é o primeiro passo para daqui a pouco o professor ser processado porque disse isso ou aquilo em sala de aula. De professor não poder dizer isso ou aquilo, porque senão ele tem o emprego dele ameaçado. E aí você entra no ambiente de controle estatal da mente das pessoas. Colocando polícia no campus, você abre a possibilidade para essa polícia ser instrumentalizada por grupos dentro do campus que são contra outros grupos também. Mas vocês estão exagerando. Não, mas isso não começa do dia, isso não começa de repente. Isso é um processo que vai sendo construído. Então quando você vê uma notícia dessa, você acende a sua luz amarela e falando, opa, já vi isso acontecendo. Já tem um sinal disso do passado. E a gente começa a ver que se não houver uma reação, a tendência é que o processo siga seu curso. Exato. A gente não pode enxergar isso como um evento. Isso é como um processo. É como se você estivesse construindo um prédio e você está colocando tijolos. Aí você pensa, não, a gente nunca vai chegar no quinto andar. Mas se você continuar colocando tijolos, você passa pelo primeiro, você passa pelo segundo, você passa pelo quarto, uma hora você chega no quinto. E assim, a gente tá vendo porque a gente tem referência, mas é a mesma história do sapo na panela. Se você puser um sapo numa panela fervendo, ele não vai ficar lá, ele vai pular. Agora, se você puser a água fria com o sapo dentro da panela num foguinho e ir esquentando devagarinho, você vai ter uma ensopada de sapo e ele não vai perceber. Não, a gente precisa entender uma coisa. A gente pega países agora que estão passando por crises democráticas. A Venezuela não virou a Venezuela da noite pro dia. A Hungria, o que ela está se tornando, não foi da noite pro dia. É um tijolinho colocado. A Turquia é a mesma coisa também. Aí você tem que pensar, você quer viver num país em que exista mais liberdade para as pessoas dizerem o que elas querem, para as pessoas poderem se engajar intelectualmente e debaterem ideias. Ou você quer um estado, um país, em que o governo comece a controlar essa atividade intelectual cada vez mais. Porque polícia no campus é exatamente isso, é controle de atividade intelectual. E aliado a isso, a gente vê essa rejeição toda ao pensamento crítico e à pesquisa. E ao método científico. Outra notícia que, putz, é mais um tijolinho nesse processo aí. O ministro da Cidadania, o Osmar Terra, teve em mãos uma pesquisa feita pela Fiocruz. A Fiocruz é uma entidade reconhecida internacionalmente. E foi uma pesquisa que custou 7 milhões de reais e demorou anos para ser feita. 500 pesquisadores. Que é sobre o uso de drogas no Brasil. Que é basicamente, você faz uma pesquisa para entender como as pessoas estão usando, que tipo de drogas e coisas do tipo, para você poder informar a política pública. É isso que você faz. É um diagnóstico. Eles chegaram com a conclusão e o que o ministro fez? Amassou e jogou fora. Ele engavetou a pesquisa. Ele não vai divulgar os resultados. Ele pegou essa pesquisa de 7 milhões de anos da Fiocruz e engavetou. E o argumento diz que a Fiocruz tem um viés ideológico de defesa da liberação das drogas. Que o resultado da pesquisa não é o que ele sente nas ruas. É por isso que você faz pesquisa, deixa eu te falar. É porque geralmente o que você sente nas ruas... como eu me sinto, Nilce.
tá? Figura com a realidade. Eu sinto hoje que a gravidade não existe, eu vou sair voando, tá? Uma coisa é você chegar no médico, o médico pedir todos os seus exames, detectar lá que você tem um problema cardíaco muito grande, que você tem que reduzir o seu colesterol. Aí você olha pro médico e fala, olha, eu acho que você tem um viés ideológico de chamar seus pacientes de doentes. Eu não vou tomar remédio. Ou não, eu vou tomar remédio pra frieira do meu dedão. Entendeu? Que é o que eu sinto e é o que eu vejo. Não, e ele engavetou, tipo assim, pelo menos libera, se você quiser ignorar esse Se você resultado quiser pra fazer as suas investir. políticas, não, tipo assim, saiu esse resultado aí, mas a gente não vai fazer política baseado nisso, a gente vai decidir o que a gente quiser aqui, beleza? Mas pelo menos libera pra gente ver, a sociedade pagou 7 milhões, É tá? direito nosso saber o resultado. É direito dessa nosso pesquisa. saber o resultado, o dinheiro não é seu, tá? Foi dinheiro do contribuinte brasileiro. A gente paga imposto no Brasil. A gente paga imposto no Brasil, não é pouco não, tá? A gente tem que declarar imposto em 2 países, tá? Eu queria muito saber disso, sabe? Eu queria muito saber disso.